Hoje vou falar de cores, cones e daltonismo. Para isso vinha uma famosa fábrica portuguesa que tem uma atividade bem colorida. Literalmente. E isto é matemática! Olá, bem-vindo! Quando éramos crianças, ensinaram-nos que misturando 3 cores, poderíamos obter todas as cores que conhecemos. E é verdade, com 3 cores primárias podemos produzir todas as cores que vemos à nossa volta. E é também por isso que na maior parte das impressoras basta colocar 3 cartuchos de cor, ciano, amarelo e magenta, e com eles imprimir todas estas cores. A isto chama-se tricromia. Ok, até logo. Mas alguma vez pensou, e porquê 3? Será que qualquer cor pode mesmo ser obtida a partir destas 3 cores? E por que não 2? Será que existem 2 cores que produzam toda a paleta de cores que conhecemos? Curiosamente, o facto de existirem 3 cores primárias tem simplesmente a ver com a forma como nós humanos somos feitos. Os objetos que nos rodeiam refletem luz e essa luz vem na direção dos nossos olhos. Quando essa luz entra no nosso olho, ela é projetada no fundo do globo ocular, a retina. Acontece que nós, os humanos, temos 3 tipos de células sensíveis à cor, que nos permitem distinguir as cores. Os chamados cones. Há um tipo de cone que é sensível aos vermelhos, um outro que é sensível aos verdes e um terceiro tipo que é sensível aos azuis. Quando olhamos para algo, cada um destes 3 tipos de cones é estimulado com uma intensidade diferente dependendo da cor que estamos a ver. Por exemplo, um lápis azulado estimula mais os cones sensíveis ao azul e menos os sensíveis aos verdes e vermelhos. E é essa informação que é enviada para o nosso cérebro. Essencialmente, são enviados 3 valores que representam o quanto um certo feixe de luz estimulou cada um dos 3 tipos de cones. E é com essa informação que o nosso cérebro cria uma ideia de cor. E é também com base nesta ideia que os informáticos catalogam as cores. O sistema RGB é um sistema em que cada cor é descrita por 3 números, as quantidades de vermelho, verde e azul presentes numa determinada cor. Com estes 3 números também podemos arrumar as cores num sistema de coordenadas tridimensional. Cada cor é colocada na posição de coordenadas x, y e z, que corresponde à quantidade de vermelho, azul e verde de que é composta. Ou seja, a ferramenta matemática que nos permite descrever o conjunto de pontos do nosso espaço físico tridimensional também nos ajuda a arrumar o conjunto de cores que conseguimos distinguir. Tal como o nosso espaço físico, o espaço de cor que nós conseguimos ver também é tridimensional. Nós somos seres tricromáticos.
Infelizmente, uma percentagem considerável de pessoas não consegue ver todas estas cores, os daltónicos. Há vários níveis e vários tipos de daltonismo, mas todos têm a ver com um problema nas células cónicas que temos na retina. Se, por exemplo, as células que são sensíveis ao vermelho não existirem ou não estiverem a funcionar de forma correta, essa pessoa não consegue avaliar a quantidade de vermelho numa determinada cor. Consegue medir a quantidade de azul e verde, mas vermelho não. Consequentemente, o seu espaço de cor fica reduzido às cores que estão no plano azul-verde e essa pessoa só consegue ver um plano de todo o espaço tridimensional de cores que uma pessoa normal consegue ver. Por exemplo, estas duas cores são completamente diferentes. Uma é laranja, a outra é verde. Ambas são feitas com a mesma quantidade de verde e azul, mas têm uma quantidade diferente de vermelho. Alguém que não tenha sensores de vermelho vê estas duas cores como sendo exatamente a mesma cor. Se não tem problemas de daltonismo, o seu mundo é assim. Quem não tem os cones sensíveis aos vermelhos vê este mesmo mundo assim. Para eles, neste momento, não há qualquer diferença entre o lado esquerdo e direito do ecrã. E não vale a pena perguntar-lhe se ele sabe o que é o vermelho. Infelizmente, não sabe. Nunca viu essa cor. O daltonismo é um problema quase exclusivo dos homens. Só uma em cada 200 mulheres tem problemas de daltonismo. Por outro lado, 1 em cada 12 homens tem algum problema de daltonismo e 1 em cada 100 tem este problema específico, não vê os vermelhos. E são inúmeras as situações onde a cor é um fator determinante na comunicação e na aprendizagem. Infelizmente não existe uma cura para o daltonismo. Ainda assim, em 2009 um grupo de cientistas conseguiu produzir com sucesso um terceiro tipo de cone sensível à cor no olho de um macaco que só tinha 2 tipos de cones. E existe a esperança de conseguir fazer o mesmo com humanos dentro de alguns anos. A maior parte dos mamíferos não primatas só tem 2 sensores de cor. 2 cores primárias são suficientes para, quando misturadas, criar toda a paleta de cores que conseguem distinguir. Ou seja, são daltónicos por natureza. Outros animais, como o canguru, as abelhas e a maioria dos homens, precisam de 3 cores primárias, porque temos 3 sensores de cor nos nossos olhos. Curiosamente, existem mais cores para além das que uma pessoa normal consegue ver. E há de facto quem tenha mais do que 3 sensores. É o caso dos répteis e das aves. Mas, curiosamente, também é o caso de algumas mulheres. Sim, cerca de 2% das mulheres do mundo têm 4 tipos de sensores. Há objetos que têm a mesma cor para uma pessoa normal, mas que para estas mulheres têm cores diferentes. Estas mulheres precisam, pelo menos teoricamente, de um espaço com 4 dimensões para arrumar todas as cores que conseguem distinguir e de 4 cores primárias para criar toda a sua paleta de cores. Ou seja, estas mulheres são tetracromatas. O que quer dizer que os daltónicos estão para nós, como nós, tricromáticos, estamos para essas mulheres. Ou seja, de alguma forma, somos todos daltónicos. E isto é matemática!
Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone.